Mas a conversa com o meu convidado é o Ricardo Jorge Pinto, comentador RTP, está em direto da redação da RTP no Porto. Muito boa tarde, Ricardo. António Costa Olá. aqui a apresentar alguns trunfos. Claramente, este é a rentrée do Partido Socialista, é a rentrée do Governo, é a preparação daquele que, quanto a mim, vai ser o verdadeiro teste de fogo da liderança de António Costa neste Executivo, que é o Orçamento de Estado para 2017, que era um desafio que há alguns meses se afigurava como quase que intransponível e bastava ouvir os recados que vinham, em particular, do Partido Comunista, mas também do Bloco de Esquerda, para se antecipar que esse seria um desafio extremamente difícil, para chegarmos a um momento em que António Costa enche o peito e começa a anunciar uma série de medidas que não só agradarão certamente a bloquistas e comunistas, mas também permitirão servir de moeda de troca para cedências que claramente os deputados do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista terão que fazer, tendo em conta uma série de restrições que já se percebeu vão ter que estar inscritas nesse orçamento para 2017. E, portanto, eu diria que tudo acabou por se conjugar de forma feliz para António Costa, no momento em que ele chegará a esse momento complicado, difícil, sempre muito desafiante, que é preparar um orçamento de Estado num país onde a economia continua a mostrar sinais de recuperação muito tenues. Achas que houve sinais nesse sentido no discurso que António Costa fez? Sim, em dois aspectos. Em primeiro lugar, a apresentação daquelas que são as reformas, isto é, este governo estava a ser acusado, quer internamente, quer externamente, mas certamente que António Costa estava sobretudo preocupado com os recados vindos de Bruxelas, de que não havia reformas, de que o sistema estava basicamente paralisado e isso dava sinais inquietantes, em particular para as agências de rating e sobretudo para a DBRS, a única agência de rating que continua a colocar Portugal acima de lixo, dava sinais preocupantes de incapacidade de resposta a uma série de necessidades que o país tinha. Ora, António Costa veio aqui, sobretudo falando para o exterior, dizendo que este é o momento das reformas. Se elas vão existir e se elas, sobretudo, vão ser aplicadas, é o que veremos ao longo do próximo ano, mas pelo menos António Costa teve aqui a possibilidade, nesse primeiro patamar, de anunciar essas reformas. Segundo lugar, a tal questão das moedas de troca. Ele anunciou aqui, sobretudo, o reforço do papel do Estado Social, quer ao nível da educação, quer ao nível muito particular da questão financeira, com o papel que a Caixa Geral de Depósitos terá para financiar as famílias, mas para financiar também as empresas, e dizendo, garantindo que a Caixa Geral vai continuar 100% nas mãos do Estado, e isso é um sinal de acalmia para bloquistas e comunistas, preparando o tal caminho para as tais cedências. Eu não sei dizer que cedências é que serão, mas eu diria, olhando para aquilo que são declarações mais ou menos ambíguas e até também dissonantes do Ministro da Economia e do Ministro das Finanças, que eventualmente ao nível dos aumentos de impostos, em particular naquilo que serão os novos escalões do IRS, haverá aí espaço para que quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista possam ter que fazer algumas cedências. Mas com estes elogios ao papel do Estado e com estes sinais de que o Estado sairá reforçado, eventualmente estará aí a mesa das negociações de António Costa com esses partidos à sua esquerda. António Costa falou também de educação e, ao falar de educação, disse que esse era o exemplo de que tinha havido uma reviravolta que mostrava o falhanço da política direita. Foi um bom exemplo dado pelo Primeiro-Ministro para vincar isso? Foi o exemplo certo no momento certo, porque a verdade, e se calhar alguns de nós até já se tinham esquecido disso, este ano escolar está, pelo menos para já, a arrancar numa enorme normalidade. E o facto de nós não falarmos deste arranque escolar, como aconteceu em anos anteriores, é sinal de que houve, pelo menos aí, uma pacificação com os atores deste setor, que é particularmente sensível. Aí, eu penso que os sindicatos têm um papel muito importante e a negociação que António Costa tem feito com esses sindicatos estará agora aí a dar os resultados, mas poderá haver aqui um duplo trunfo, o trunfo de uma aposta séria na educação, e todos sabemos que a qualificação dos portugueses é essencial para que a economia, mais tarde ou mais cedo, dê sinais de retoma, e, em segundo lugar, aquilo que é o regular funcionamento das instituições. E estávamos já demasiado cansados de ouvirmos falar de problemas na colocação de professores, de problemas no arranque do ano letivo em muitas escolas, e a verdade é que este ano não têm surgido essas notícias,
e isso é um sinal de que António Costa tirou aqui proveito, até também para dar noção de que depois da conturbação dos 4 anos de governação de Pedro Passos Coelho, há agora aqui um regresso à normalidade. Até que ponto ele vai continuar a poder assegurar isto é a tal incógnita que se mantém, mas o benefício da dúvida vai crescendo à medida que António Costa vai marcando pontos, e ele claramente aqui neste setor da educação marcou pontos. O ano político vai de facto ficar marcado pelo orçamento, já aqui o disseste. Regressando a esse assunto, ao orçamento, será que Pedro Passos Coelho tem razão quando disse que os 3 partidos iriam acabar por se entender? Pois, provavelmente. A dificuldade da oposição à direita é ver que os partidos à esquerda, de forma mais fácil ou mais difícil, e recordamos aqui a entrevista que a Catarina Martins deu recentemente, dizendo que todos os dias se arrependia da geringonça, mas depois, na clarificação, percebeu-se que esse arrependimento é mais um arrependimento ideológico do que um arrependimento pragmático. Na verdade, em termos pragmáticos, sobretudo o Bloco de Esquerda, mais do que o Partido Comunista, tem dado sinais de uma enorme capacidade de adaptação. O Partido Comunista é, quanto a mim, a grande incógnita, e o Congresso, que no final deste ano vai decorrer, dará sinais um pouco mais claros sobre o que é que o Partido Comunista está disposto a fazer e, sobretudo, onde é que ele está disposto a ceder. Mas, para já, esse entendimento tem-se verificado e tem criado dificuldades à direita, porque a verdade é que Pedro Passos Coelho, querendo manter coerência relativamente às medidas que aplicou no passado e que considera que são as mais justas, perde capacidade de afirmação perante uma política que nós não sabemos exatamente ainda que resultado e que irá ter do ponto de vista económico, mas que pelo menos do ponto de vista da simpatia junto do eleitorado está claramente a crescer em termos de popularidade, e isso todas as sondagens o indicam, e também este registro de normalidade e de pacificação é sinal evidente dessa conquista. Outro assunto, Ricardo, a Associação Cristas ontem à noite anunciou a candidatura à Câmara Municipal de Lisboa, tendo em conta aquilo que poderá vir a ser o resultado, e sabemos como têm sido os resultados nos últimos anos. Isto será bom para a Associação Cristas e para o CDS? É claramente, por 2 motivos. Em primeiro lugar, permite-lhe ganhar espaço antecipadamente. Estas vão ser umas eleições autárquicas particularmente renhidas, em que não há grande expectativa de muitas mudanças, mas há certamente espadas colocadas sobre os principais partidos. Nem PS nem PSD se podem dar ao luxo de perder estas eleições, e é o PSD quem aqui tem uma vida um pouco mais difícil, na medida em que muitos dos mandatos estão em continuidade, isto é, os presidentes de Câmara em exercício poderão recandidatar-se, e nós sabemos que é muito difícil um presidente de Câmara em exercício perder as eleições. Ora, estando o Partido Socialista em maioria, é o PSD que terá que fazer esse esforço maior de conquista. E esse esforço maior de conquista poderá ter resultados se, em alguns casos, tiver o CDS como parceiro. E se o PSD não conseguir, em termos quantitativos, ganhar as eleições ao PS, poderá pelo menos tentar, em câmaras mais emblemáticas, conseguir essas vitórias. E a primeira das câmaras emblemáticas é claramente Lisboa. Isto é, com este anúncio de candidatura, a Assunção Cristas não apenas marcou o território, mas deu já um sinal para dentro do PSD de que, se eventualmente os social-democratas tiverem alguma aspiração à vitória na Câmara de Lisboa, terão que contar desde já com uma candidatura que, dizem os estudos de mercado, é uma candidatura ameaçadora para a candidatura de Fernando Medina, do Partido Socialista. E, portanto, haverá aqui uma tentação do PSD se colar a esta candidatura centrista. No entanto, com dificuldades para Pedro Passos Coelho, porque uma parte importante do PSD olha com simpatia uma candidatura eventual de Pedro Santana Lopes, e se eventualmente isso não vier a acontecer e se a Assunção Cristas, apoiada pelo PSD, não ganhar a Câmara de Lisboa, é Pedro Passos Coelho o primeiro a ser responsabilizado por essa decisão. Ricardo Jorge Pinto, obrigado. Continuação de um bom fim de semana.